a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga: Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Intercedo, meu Senhor, pela vida do teu filho nesse momento, colocando ele nas tuas mãos. Que não venha ser ele a falar, Pai, mas o Senhor do céu, os nossos corações, ó Pai, através do teu Espírito Santo que nele habita, meu Deus. Deus amado, Deus querido, que a tua palavra, Senhor, venha transformar, venha abençoar, Senhor, nesta noite, ó Pai, e salvar para a glória do teu nome. Deus Santo, Deus querido, usa o teu servo nesse instante. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão. Deus venha abençoar rica, poderosa, abundantemente. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão dentro da igreja, todos que estão ao alcance da minha voz, que estão por essa live. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia do Evangelho de São Lucas, capítulo 18. São Lucas, capítulo 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo, amém? Louvado seja o nome. Esse louvor que eu acabei de louvar são os nomes do Senhor, amém? Em nome de Adonai Yahvé, de Deus Todo-Poderoso. Aí vem falando os nomes dele, que é uma bênção e é muito lindo em nome de Jesus, amém? E diz assim, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar
e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e Pai Celestial, Santo, fiel, soberano Deus e Pai, Adonai e Yahvé. Eis aí a tua santa, a tua gloriosa, a tua bendita, a tua amada, a tua adorada palavra, no qual não sou ninguém, sou um vil, miserável pecador para pregar a tua palavra. Que eu desapareça nesse instante, que o Senhor tome o primeiro lugar, o lugar de honra em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor Espírito Santo fale sobre os meus lábios. Me usa, Senhor, com poder e autoridade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis, irmãos, sentar em nome de Jesus. Nós estamos vendo essa palavra que eu orei a Deus, pedindo a Deus uma palavra para essa noite. E Deus me deu essa palavra abençoada, que fala: o temor ao Senhor nos traz vitória. Amém? Porque só aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a sua vida nas mãos do Senhor, esse vai colher vitória, esse vai colher bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porquanto creu, porquanto confiou que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, e que o grandioso Deus e Pai Adonai e o seu Espírito Santo o ressuscitaram dos mortos ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo a parábola do juiz iníquo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Sempre está clamando a Deus, buscando em tempo e fora de tempo. Para Deus não existe esse negócio: é o momento inoportuno. Todo momento é oportuno de buscar a presença do Senhor. Todo momento é oportuno de adorar, de glorificar e de bendizer ao nome do Senhor, porque nós temos que buscar sem cessar, orai sem cessar e buscai enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. No qual nessa parábola Jesus diz que havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, naquela mesma cidade havia uma certa viúva, que ela estava com uma contenda e estava pedindo àquele juiz para que ele viesse fazer justiça em sua causa, para que ele viesse julgar a sua causa, e ele não queria julgar a causa daquela mulher. Porém, aquela mulher todos os dias ia atrás dele, pedindo para que ele viesse a fazer justiça para aquela mulher. E ele caiu, a mulher ficava atrás dele o tempo todo. E ele falou: ainda que não temo a Deus e não respeito homem algum, todavia ele iria julgar o caso daquela viúva. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aquele juízo fez.
que esse juiz era iníquo. Mas o nosso juiz, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, também nós temos um advogado, que é advogado de todos os advogados, que advoga a minha causa, a tua causa. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia aqui está dizendo que ele logo fará justiça ao nosso favor. Mas eu quero te pedir também para você prestar. Se você estiver errado, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmão. Você tem que estar correto diante da presença de Deus para pedir a justiça dele. Não faz nada de errado, não, e vai pedir para Deus fazer a justiça, porque Deus vai fazer a justiça, vai pesar a mão em cima daquele que está pedindo justiça, mesmo que ele esteja errado. Deus vai pesar a mão, porque Deus, ele quer ver filhos corretos, ele quer ver que seus servos, seus filhos agem corretamente, porque no dia de hoje tem crente 171, tem crente que compra e não paga, tem crente que dá volta nos outros, tem crente que engana os outros. Louvado seja o nome do Senhor. E no final vai ver que esse crente, que ele não é trigo, que ele é joio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser trigo na presença do Senhor, na casa do Senhor. E principalmente quando nós não estivermos na frente dos irmãos, nós temos que ser trigo. Nós temos que fazer o que é correto diante dos olhos do Senhor. Às vezes tem gente que vai para a loja e fala, tem até um ditado nos filmes, né, que fala que acontece em Vegas, fica em Vegas. Isso não é verdade. O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele é atemporal. Pode ter o pastor não estar vendo, pode as pessoas, teus irmãos não estarem vendo, mas Deus, ele vê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aproveitar nesse gancho, nessa oportunidade, eu quero dizer que só quem vê todas as coisas é o nosso Deus Adonai Yahvé, é Jesus Cristo de Nazaré e é o Senhor Espírito Santo. Esse negócio tem na televisão do olho que todos vê, isso é a maior balela, é a maior mentira, porque o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente e muito menos atemporal. Porque o nosso Deus, ele é atemporal, ele está ao mesmo tempo presente, passado e futuro, ele era, é e vai ser eternamente. O inimigo das nossas almas, ele pensa que é, mas ele não é nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que viver uma vida correta, viver uma vida de temor. Aquele juiz, ele não temia, mas nós temos que temer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Eu já contei um testemunho aqui, mas é oportuno de eu contar esse testemunho. Tinha um matador aonde eu morava, em Padre Miguel, matava um montão de gente. Ele não pensava duas vezes, ia lá e matava, e roubava, destruía, fazia tudo que não prestava. Aí quando a polícia e o pessoal da área resolveram matar ele, o que ele fez? Ele correu para a igreja, tinha uma igreja perto lá de casa, e ele correu para a igreja, começou a frequentar a igreja, disse que era irmão, que aceitou a Jesus, que era como seu único, suficiente Salvador, começou a ir para a igreja. E quando as pessoas que iriam matar ele, viram ele dentro da igreja, resolveram dar mais uma oportunidade para ele. Aí passou um determinado tempo, ele saiu da igreja. E naquela mesma semana que ele saiu da igreja, ele foi de feitiçaria e fechou o corpo. Ainda foi fechar o corpo na porta da igreja, que tinha recebido com o maior carinho, que a polícia não matou ele, por causa que ele estava
aparentemente buscando ao Senhor. E naquele mesmo dia, ele acabou de fechar o corpo, ele falou: agora ninguém mais me mata, agora eu tenho o corpo fechado, quero ver se alguém faz alguma coisa comigo. Aí ele foi para o bar, e era um dia de feira, e quando naquele dia que o pessoal que queria matar ele, viram ele dentro do bar bebendo, eles passaram, quando viram, voltaram e ali fecharam o corpo dele de novo, crivaram ele de bala, ele caiu. Minha esposa, nós íamos passar ali na feira, e quando vimos um montão de gente, quando vimos nós não vimos, só vimos em cima, a gente já estava em cima, assim, tivemos que pular o corpo dele. Louvado seja o nome do Senhor. O crente passando por cima dele, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos brincar com Deus de maneira e jeito nenhum. Nós temos que ser servos fiéis, porque Deus, ele vai me abençoar, vai te abençoar e vai te dar vitória. E às vezes a pessoa ora e recebe de imediato e acha que Deus tem a obrigação de responder naquela mesma hora, mas continua orando, continua buscando. O próprio profeta Daniel, ele teve sobre uma guerra que ia durar muito tempo, e ele não sabia o que ele estava vendo, e ele começou a clamar a Deus, e a adorar a Deus, e buscar a Deus, a respeito que ele queria entendimento de que guerra tão prolongada seria aquela que ele estava vendo naquela visão. E ele orou, e jejuou, por 21 dias, Senhor, até que veio a resposta para ele. O anjo do Senhor veio trazer a resposta para Daniel. E ele falou: ó Daniel, desde o primeiro dia que você resolveu se inclinar e buscar a presença de Deus Todo-Poderoso, as suas orações foram ouvidas, e elas são ouvidas. E eu quero falar, não importa se você está aceitando Jesus Cristo hoje como o único, suficiente Salvador, porque desde o momento que você levantou a tua mão, está buscando a Deus, as suas orações são ouvidas. Deus não só está ouvindo, como Ele está para a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o anjo explicou por que demorou 21 dias. Porque desde o primeiro momento que ele clamou, o Senhor enviou para trazer a resposta do que era aquela visão que ele estava tendo. Mas ali o anjo disse que o príncipe da Pérsia, que ele se colocou adiante, foi um montão de anjos decaídos que não queriam que viesse revelação para Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou um anjo querendo passar do Senhor e milhares de anjos decaídos ali tentando impedir a passagem daquele anjo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que aquele anjo falou que o Senhor enviou Miguel, o príncipe do exército do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Miguel batalhou com o príncipe da Pérsia, que é Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E ali abriu o caminho para que aquele anjo viesse e entregasse aquela mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí o exemplo de orar sem cessar, buscar enquanto se pode achar, e você não desistir da tua oração. Se você está buscando algo de Deus, ora, jejua, suplica ao Senhor, porque Ele vai mandar a resposta para a tua vida. Louvado seja o Senhor. Ele vai trazer a resposta no momento oportuno, no momento correto, porque
que você se inclinou, que você aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, as suas orações estão sendo ouvidas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz que não ignoramos de Satanás, que ele usa de subterfúgio. Ele quer ser o bambambam, ele quer ser o malandrão da história, para que você não venha buscar a Deus. Aí aparentemente tu não está recebendo a notícia daquela bênção, daquela vitória, porque o inimigo fica tentando atravancar, atrapalhar a tua vitória, a tua bênção. Mas Deus diz para você que está aqui dentro dessa igreja, você que está me assistindo por essa live, ou ainda vai me assistir, você que está ao alcance da minha voz, buscai quando se pode achar. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida na noite desse dia, porque eu profetizo o que você nessa noite, você vai receber. Você já está levando para a tua casa. Louvado seja todas as muralhas, todas as barreiras já caíram por terra no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então somente faz assim, ó, levanta a tua mão, a bênção no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e Ele te garante a tua vitória por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando você teme a Deus, quando você prioriza Deus, quando você coloca Deus no teu coração, na tua vida, a vitória é patente, a vitória chega para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Golias, um gigante, foi derrotado por Davi, um baixinho que nem eu. Louvado seja o nome do Senhor, o rei Davi. Por quê? Porque ele estava debochando de Deus, porque ele estava contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no exército dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles fizeram aquela peleja, e de quem vencesse o campeão do outro exército, louvado seja o nome do Senhor, o outro povo iria servir o povo que vencesse. E eles botaram, né? Deus gosta de humilhar o inimigo. Ele é um gigante, de quase 3 metros de altura, experimentado na guerra, sofrido uma derrota. E botaram um garotinho pirralho, baixinho, 14 anos, franzino, né? Magrelinho, bom de mira, que é só uma maravilha. Também para errar o cabeção de Golias, né? Devia ter um cabeção enorme, que ele era gigante. E ali Golias, louvado seja o nome do Senhor, esse que vem com vara pau, falou que Golias entendia de maldição, estava amaldiçoando Davi, falando que daria a carne dele para os urubus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele era um garoto de 14 anos, mas ele falou: ó, você vem contra mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Davi fez? Ele transferiu aquela luta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele gigante filisteu que estava tentando debochar dos servos do Senhor, aquele jovem com aquela funda acertou uma pedra naquela testa
Louvado seja o nome do Senhor. E Davi pegou a própria espada daquele gigante e cortou a cabeça do gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser fiéis a Deus e crer em Deus. E eu quero profetizar mais algo para a tua vida na noite desse dia. Se porventura tinha um gigante atormentando a tua vida, não querendo deixar você ter vitória, deixar você ter bênção, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou vendo aqui dentro dessa igreja, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. O anjo do Senhor está passando aqui dentro dessa igreja com a espada de fogo, louvado seja o nome do Senhor, desembainhada, e está cortando a cabeça desse gigante que estava impedindo a tua bênção, que estava impedindo a o nome do Senhor, porque eu profetizo a vitória para a tua vida na noite desse dia, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Golias, ele estava representando quem? O exército dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais uma passagem que eu gosto de falar, quero falar a respeito dos filisteus. Quando você fala filisteus, é a mesma coisa que os ninivitas são filisteus, amém, irmão? Os ninivitas são filisteus, os assírios são filisteus. Quando fala assírios, é filisteu. Quando fala filisteu, é filisteu. Quando fala ninivita, é filisteus. E eles invadiram, né? Louvado seja o nome do Senhor, Israel. E eles sabiam que aonde Israel ia lutar, que colocava a arca do concerto na frente, Israel ia ganhando todas as batalhas. E os filisteus foram lá e roubaram a arca do concerto. E quando eles roubaram a arca do concerto, eles falaram, devem ter pensado assim, agora que nós não perdemos mais nenhuma guerra. E pegaram a arca do concerto e colocaram dentro do templo de Dagon. Dagon era um deus filisteu que a metade da cintura para baixo ele era um peixe e da cintura para cima ele era como um ser humano. E dentro daquele templo de Dagon tinha a imagem de Dagon, grandona. E eles botaram a arca do concerto dentro do templo de Dagon. Fecharam o templo, botaram guardas na porta do templo, e no dia seguinte, quando eles abriram o templo, que foram olhar a estátua, a imagem de Dagon, amém? Que pode dar glória a Deus. De Dagon estava caído com o rosto em terra. E eles, como é que pode ter acontecido isso? Não viu ninguém entrar. Eles botaram a imagem lá no local novamente. Aí foi no outro dia, eles fecharam a porta do templo, botaram guardas na porta do templo, e quando eles chegaram pela manhã, a imagem de Dagon estava caída no chão, com as mãos cortadas e demolada. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Mas não ficou por aí não. Quer debochar de Deus? Quer, não tem temor ao Senhor, e começou a ter uma praga de ratos naquele local. Rato para tudo quanto que é lado, rato indo para tudo quanto que é lado. E teve outra praga, que foi a praga das hemorroidas. Aqueles homens todos e aquelas mulheres daquela cidade, todo mundo teve hemorroida. Amém? Não brinca com Deus não, para não ficar com hemorroida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Eles foram procurar adivinhos. O que eles deviam fazer? Aí aqueles adivinhos falaram que eles tinham que devolver a arca do concerto para o povo de Deus. E além do concerto de Deus, eles tinham que mandar cada um daquelas pessoas uma hemorroida de ouro. Amém? Conforme a semelhança da hemorroida que ele tinha. Então agora você
imagina o rei tendo que ficar em posição assim meio estranha, o artífice ter que desenhar aquela hemorroida, fabricar ela em ouro para aquela hemorroida desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feito. Eles tiveram que devolver a arca do concerto para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você pensa que aquela pessoa que fez o mal para você pensa que aquela pessoa que tentou te destruir, fazer mal, às vezes você nem sabe que a pessoa tentou te destruir, fazer mal, ficou por isso mesmo. Para você, em nome de Jesus, se alguém te fizer mal, você dá a outra face do rosto, não faça mal, mas entrega toda a justiça na mão de Deus. Deus é que sabe o que Ele vai fazer. E tem quantas pessoas com doença, com vários males, porque tentaram fazer algo contra os servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: ai daquele que tocar, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe o perigo das pessoas que tentam fazer o mal para o servo do Senhor, para a serva do Senhor. O que acontece com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa pedir, você não vai pedir mal para ninguém, mas a justiça de Deus vai chegar na hora oportuna. Louvado seja o nome do Senhor. E sem temor a Deus, Faraó, que aprisionou o povo de Deus, o povo de Deus foi lá com José. José foi bênção ali para aquele povo egípcio. José, por intermédio de José, Deus salvou o mundo antigo todo por causa da seca e da fome. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o tempo foi passando, José morreu, a família de José. Ali o que aconteceu? O faraó morreu e foram passando gerações. E os egípcios ali viram aquele povo dando mole ali no Egito. E o que eles resolveram fazer? Pegar aquele povo e fazer de escravo. E assim foi de Deus. Fizeram o povo de Deus de escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Maltratavam dia e noite o povo de Deus, até que Deus levantou a Moisés. E ali você sabe que veio todas aquelas pragas sobre o Egito. E no final da última praga, Deus tirou o primogênito de todo o Egito. E Faraó deixou eles ir por um tempo. E depois ele se arrependeu de ter deixado o povo embora. Ele foi atrás daquele povo para tentar matar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em seco pelo meio, e o exército de Faraó foi atrás de passar, mas na hora que eles iriam passar, Deus fechou o mar sobre todo aquele exército. E Faraó perdeu seus escravos, e ainda por cima perdeu o seu exército. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não tinha temor a Deus, ele não deu glórias a Deus, ele não quis deixar que Deus fizesse o que ele queria fazer. Eu quero te dizer que ninguém pode, ninguém vai e ninguém consegue impedir o agir de Deus. E eu quero profetizar na tua vida que aquilo que você está querendo, aquilo que você tem buscado em Deus, Deus vai agir na tua vida, porque Ele está aqui, Ele é e Ele vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não é poderoso não, Ele é o Todo-Poderoso.
Criador dos céus e da terra. O Deus que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tem até medo, vou morrer, acabou. Não acabou não, irmão. Já viu a passagem do Vale dos Ossos Secos? Senhor, de um vale de ossos secos, ele levanta um exército. Louvado seja o nome do Senhor. Já viu a passagem do Vale dos Ossos Secos? Eu quero te dizer, quando o Senhor vier arrebatar a igreja dele, os servos que já partiram, ele vai ressuscitar primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós seremos arrebatados aos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente fica ligado na videira. Então, Deus em tempo e fora de tempo, prioriza Deus, coloca Deus no teu coração, ora sem cessar, busca, clama, suplica e glorifica o nome do Senhor, porque a vitória é tua e a vitória é minha pelo sangue do Cordeiro. A vitória é tua, basta você clamar, você confiar que Deus vai fazer na tua vida, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, quando você começa a temer a Deus, começa a buscar o coração de todo o teu ser, todo o teu entendimento, porque o temor do cristão a Deus é diferente. O meu temor para com Deus, sabe qual é? Eu tenho medo de pecar, mas não é com medo de ir para o inferno, não. Meu temor é medo de desagradar aquele que me amou de tal maneira, que enviou seu Filho amado para morrer por mim na cruz do Calvário. O meu temor, Senhor, é medo de que Ele fique chateado comigo, com alguma coisa. Quando eu vou fazer alguma coisa que é errado, geralmente é errado. Amém? Eu falo no meu lugar o que Jesus faria. Quando eu faço essa pergunta, eu vou saber na hora o que é certo e o que é errado. Me lembro atrás, uma irmãzinha, nunca pertenceu a essa igreja. Eu trabalhava num determinado local e ela falou, fulano de tal quer me namorar. E ela já era uma senhora. Aí eu falei, ele quer namorar a senhora é cristã, o que eu faço? Aí eu falei, a senhora não sabe que ele é casado? Ele se diz cristão e é casado, quer namorar com a senhora? Aí ela, não, o que você vai me falar? E o cara era meu patrão na época. Aí se eu falar alguma coisa, ele ia me mandar embora. Aí eu falei, minha única saída é de fazer a seguinte pergunta. Se você fizesse essa pergunta, não para mim, mas para Jesus, o que ele ia responder? Ela falou que era pecado e adultério. Eu falei, é pecado e adultério. E mesmo assim, ela sabendo, ela ficou com o cara e passou vexame, né? Louvado seja, não precisa entrar em detalhe, passou vexame, assistiu pro lado dela, ficou desacreditada. Louvado seja o nome do Senhor, porque não temeu a Deus, não creu em Deus, não confiou em Deus, obedeceu a palavra do Senhor, amém? Porque a palavra de Deus é a bússola do cristão. Quando você quer saber se você está certo ou errado, uma coisa certa ou errada, você vai e você vê na palavra do Senhor. E há muito tempo atrás, na década de 90, eu estava estudando para eu ser mergulhador. E eu, graças a Deus, eu passei, né? Eu sou mergulhador. E uma das provas que eu tive para eu passar, para eu conseguir ser mergulhador, prova de bússola. Mas só que não é bússola fora d'água não, debaixo d'água. Amém? Aí eu estava na plataforma, uma plataforma argonauta,
E eles falaram assim, ó, para você passar, você tem que mergulhar aqui e você vai sair naquela pedra lá embaixo. Você tem que sair lá. Se você não sair, você está reprovado. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Aí eu peguei a bússola, marquei, né? E quando eu marquei, eu desci. E quando eu desci, a bússola toda hora saia do lugar. Quando eu percebi que em cima da água, mais perto da água, flor d'água, a maré balançava muito, eu ficava assim, ó. Aí saía da posição e não ficava na posição correta. Aí eu resolvi descer mais. Conforme mais eu ia descendo, aí mais tranquilo ficava. Aí quando eu chegava assim lá embaixo, já estava totalmente fora do meu objetivo. Eu virava a bússola, virava novamente o caminho e ia nadando, mesmo lá embaixo. Assim, ele estava encostando já o pé para poder pegar a posição correta. E quando eu chegava assim, nadava uns 10, 15 metros, eu olhava a bússola, e quando eu olhava a bússola já tinha saído do lugar. Aí eu voltava para a posição, marcava a bússola e ia certinho pela bússola. E quando eu cheguei no lugar que eu levantei exatamente no lugar que eu devia estar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu tiro lição disso? Que a bússola do cristão é a palavra de Deus, irmãos. Quando você fica olhando superficialmente a palavra de Deus, você está arriscado no mar da vida, você está balançando para um lado, para o outro. Mas quando você se aprofunda na palavra, quando você se aprofunda nas coisas de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o mar pode balançar, pode ter tempestade, pode ser o que for, mas nada vai te tirar do teu caminho, louvado seja o nome do Senhor. Porque o alvo do cristão é Jesus Cristo de Nazaré. E nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que trilhar o caminho do Evangelho, o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o temor do Senhor nos traz vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque com temor ao Senhor, Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles foram salvos da fornalha do fogo ardente. Lá em Daniel 3 fala que o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de 60 côvados, e ali todo aquele que quando ouvisse o som de foles, de gaita, de sambuca, de saltério, todos eles deveriam o quê? Se ajoelhar diante daquela imagem, no campo de Dura. Quando houve o som de fole, de gaita, todo mundo diante daquela imagem, se dobraram diante daquela imagem. Mas Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles preferiram ser jogados na fornalha do fogo ardente do que trair a Adonai e Yahvé. Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor chamou eles três, perguntou por que eles não se dobraram, ainda quis dar mais outra oportunidade para eles, mas eles preferiram ser jogados na fornalha do fogo ardente. E Nabucodonosor mandou que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e jogaram os três dentro daquela fornalha. Mas quando Nabucodonosor olhou lá para dentro, não foram 3 que jogamos lá dentro, mas tem um quarto homem, e esse quarto homem tem a aparência dos filhos dos deuses, louvado seja o Senhor, que era Jesus Cristo de Nazaré, que é o quarto homem na fornalha, mas na verdade ele era o primeiro. Ele lá dentro, Jesus já estava lá dentro, esperando a Mesaque, Sadraque e Abidnego, e ali a palavra de Deus diz que nem o fio de cabelo deles se queimou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra.
É o Deus que está cuidando da minha vida, está cuidando da tua vida. É o Deus que vai abençoar a tua vida, vai abençoar a minha vida. É o Deus que está anotando no livro da vida, e quando Ele vier arrebatar a igreja, nós vamos subir, seja o nome do Senhor. E se porventura você fechar os olhos antes de você morrer, quando você abrir seus olhos, você estará na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus preparou para a minha vida e para a tua vida, diz a palavra de Deus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pelo coração do homem tão grandes bênçãos e tão grandes maravilhas que tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente Deus está falando contigo, prioriza Deus, coloca Jesus Cristo, Espírito Santo, lugar na tua vida, busca a presença do Pai, em tempo e fora de tempo, para que você receba a vitória, para que você receba a bênção sem medida, da parte do nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque com temor ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Daniel foi jogado na cova dos leões, que ali pegaram o rei Dario, né? E fizeram aquele decreto, que estavam esperando, que sabiam que Daniel era um homem que orava. Ele orava 3 vezes ao dia, voltava para Jerusalém, adorava ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Todos eles eram corruptos. Te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Políticos corruptos, que tinha presidente, príncipes, e Daniel estava naquele local e ele impedia daqueles homens de roubar, de se dar bem. Te lembra algum caso no Brasil acontecendo parecido? Querem tirar alguém que não quer impedir dos outros roubarem o Brasil, que o Brasil venha a ser próspero? Louvado, te lembra alguém? Louvado seja o nome do Senhor. E eles falaram que a única coisa que podia derrubar aquele homem estaria na própria lei do Deus daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E foram até o rei Dario e fizeram com que ele assinasse um decreto que nenhum homem, pelo espaço de 30 dias, a algum Deus a não ser o rei Dario. E palavra de Deus, de palavra de rei, não volta atrás. Depois que ele assinou, ele não podia voltar atrás. E eles deviam estar assim: agora conseguimos. Exato para Daniel, que tinha tido esse decreto, Daniel não titubeou. Daniel foi adorar o Senhor. E os fofoqueiros de plantão foram tudo correr para o rei e dizer: olha lá, Daniel fez pouco caso da tua lei. Ele está adorando o Deus de Israel. E ali Dario viu que era uma armação contra Daniel, mas palavra de rei não volta atrás. E ele mandou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E ali o rei Dario jejuou, orou de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, que estava triste, porque Daniel estava sendo jogado na cova dos leões. Porém Deus deixou ele até na cova dos leões, mas Deus não deixou leão nenhum tocar em Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você esteja se sentindo nessa noite na cova dos leões, ou que o inimigo já está pronto para te tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais uma vez eu quero profetizar para a tua vida, você que está dentro dessa live, você que está aqui dentro dessa igreja, alcance da minha voz, porque o inimigo, ele gostaria de te tragar, mas ele não vai te tragar, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor está contigo, porque você está ouvindo essa palavra abençoada na noite desse dia.
E eu profetizo que toda arma forjada contra nós, ela perecerá. Eu quero dizer que toda língua que se levantar em juízo contra nós a vamos condenar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é conosco, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, que agindo Deus que impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo a bênção e a vitória na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser como Daniel. O crente tem que ser fiel, tem que ser sincero com Deus. Para alguém falar da minha vida ou falar da sua vida, essas pessoas, elas que tenham que inventar, porque nós somos e vamos continuar a ser pessoas íntegras, de moral, de caráter. Louvado seja o nome do Senhor, cheio da unção, do poder e da autoridade do Senhor Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu profetizo que a vitória é minha, a vitória é tua, pelo sangue do Cordeiro. Porque santo, santo, santo é o Senhor. E agora, quando eu acabei, que eu me dei conta, eu profetizei 3 vezes. A primeira foi em nome do Pai, a segunda foi em nome do Filho e a terceira foi em nome do Senhor Espírito Santo. Recebe essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.